Nessa fotografia, então, nós vemos a base de um desses pucal e nós vemos que ela tem uma representação, ela tem um desenho gravado. E quando eu estive lá foi em 2011, portanto, há 10 anos atrás, houve um incêndio numa parte da Ilha de Páscoa, então que devastou uma parte da ilha, inclusive nessa pedreira, né, que é a Punapau. Então, nós vemos aí a calamidade se abateu sobre o pouco de vegetação que tem, né, atingindo, inclusive, esse sítio arqueológico. Bom, um outro aspecto muitíssimo interessante da Ilha de Páscoa é a confecção dos olhos. Então, nós vemos Só uma pergunta, Kênia. Esses chapéus, você acha que eles datam da mesma época que os Moai, ou eles são uma construção, eles são um enfeite posterior? Não, eles são contemporâneos, né? Agora, não, a tecnologia, a ciência não tem instrumentos para datar pedra, para datar uma pedra talhada, um entalhe da pedra, entende? Uma pedra, uma rocha, a geologia pode até fazer uma datação, mas quando foi a interferência antrópica, né? Quando o homem trabalhou essa rocha, não tem como datar. Mas, E esses olhos eu nunca tinha visto com olhos. Sim, então, os olhos, eles são feitos de 2 elementos. De um coral que se encontra muito longe, porque é um coral branco. Esse coral branco, ele não fica por ali na ilha, ele é muito longe. Então, certamente tem um sentido sagrado, né, no buscar esse olho, né, esse elemento, essa cor branca, para poder... Essa cor branca é de um coral marítimo? Sim, essa é uma reconstrução. E como que a gente sabe disso? Porque foi encontrado, existe um objeto, né, um olho desse original, que eu vou mostrar na imagem a seguir. Então, eles cingelavam os olhos, né? Havia uma cavidade no próprio Moai, então depois eles colocavam os olhos, diz-se até que os olhos era a última coisa que se colocava no Moai. Então, e quando colocavam os olhos, eles estavam dotados de manas, né? Que era esse poder mágico. Tem várias versões, não várias versões sobre manas, mas existem... Corta essa parte. Senão eu vou misturar assuntos. Bom, então esses... Desculpa. Você corta até o momento da descrição dos olhos. Então, nessa próxima... Tá? A imagem seguinte, então, mostra o Moai sem o pucal e com o espaço dos olhos, com a cavidade aberta para poder receber esses olhos. Né? Então, você vê que já tem um certo achatamento na cabeça do Moai, né, para poder receber o pucal. Então, certamente, esse seria o pucal. Mas eles são diferentes uns dos outros? Porque o que eu tenho em mente... São todos diferentes. Então, a tradição oral diz que eles eram representações dos reis míticos da Ilha de Páscoa. Então, porque... Sim. Porque o que eu tenho, esse aqui, depois eu mostro, ele não tem espaço para o olho, tá vendo? Ele tem essa testa meio furada. Mas sim, ele parece até dar a impressão de ter olho, mas não tem furo para o olho, né? Exato. Então, cada um é um indivíduo. São indivíduos dotados de suas próprias características morfológicas. São todos diferentes. E essa peça que está no museu foi um vestígio, né, monumental de um Moai com os seus olhos. Então, esse exemplo anterior, ele fica numa praia em Tarrai, que é do lado da única vila que tem na Ilha de Páscoa, e tem uma questão assim, educativa, né, para as pessoas que visitam, saberem, né, para essas pessoas saberem que houve, né, que eles tinham olhos, ou alguns deles. Então, no Museu de Antropologia da Ilha de Páscoa,
nós temos, então, esse vestígio que foi encontrado com esse coral branco e mostra a confecção. Então, é esse coral branco mais uma escória vermelha, né, no lugar da pupila. Ainda no museu, tem a questão, eu já mostrei essa imagem, que era humana, né? Então, eu vou falar sobre humano. Humano, então, ele era um poder mágico. Disse que, eu vou explicar, vou pegar isso daqui como exemplo. O que é humano? Humano, então, é esse poder mágico, uma energia que somente seres especiais podiam ter. Então, o exemplo que o Thor Heyerdahl dá, que ele recolheu em testemunhos orais dele, é assim: se eu tenho essa faca e essa faca corta bem, é porque existe uma réplica dessa faca no mundo dos deuses. E o mundo dos deuses se chama Hawak. Então, se ela corta bem, não é o objeto em si, né? Então, se ela corta bem, é porque existe uma cópia dela no mundo dos deuses. Então, todas as cópias terrestres dessa faca, elas vão pegar emprestado esse manas, esse poder, essa energia vital que mora no mundo dos deuses. Então, não é o objeto, mas é o cortar bem, é o ato mágico, o ato inteligente, a força inteligente. Então, disse que os reis míticos, eles tinham esse poder humano e ele dava esse mana, ele conferiu mana às estátuas, para que elas pudessem andar. Porque esses reis sagrados, míticos, eles tinham mana, emprestavam, eles doavam esse mana para as estátuas, para os moai, para que eles pudessem caminhar até o altar, certo? E depois, então, esse mana habitava dentro do moai. Alguns dizem... Engraçado, né, a palavra mana, porque a palavra em hebraico para a comida que Deus materializava no deserto era o maná, que vinha do céu, que era uma transferência de energia divina também, né? E aí eles chamam de mana. É engraçado ser a mesma palavra. Sei que não tem a mesma raiz, mas eu achei engraçado ser a mesma palavra, né? Pois então, e também... Sim, pode terminar, desculpa. Uma coisa que eu fiquei me perguntando, retomando aquilo que a gente estava falando da Lemúria, né? Que talvez tenha sido feito por lemurianos e tenha ficado, e os primeiros colonizadores tribais ali da Ilha de Páscoa, os Rapa Nui, tenham herdado essas estátuas. Mas aí eu fiquei pensando, o que elas representariam na Lemúria? Porque faz sentido os Rapa Nui, um povo tribal, construir estátuas que representassem a fertilidade da terra, ou a força e o poder deles como guerreiros. Mas eu fico pensando, a Lemúria como uma sociedade mais evoluída, por que eles construiriam essas estátuas? A teosofia tem alguma explicação de por que haveria essas estátuas vindo da Lemúria? Sim. Bom, e vou te falar sobre a sua fala, a questão do povo Rapa Nui, os rituais deles estavam mais direcionados a uma mitologia do homem-pássaro, que eu vou explicar a seguir. E também, em relação à questão da Lemúria, eu vou ler, inclusive, um parágrafo que fala sobre as estátuas, logo a seguir. Mas antes, eu queria voltar sobre humanas, ainda sobre humanas, porque do sânscrito, a palavra mana quer dizer... Então, sobre humana é interessante porque do sânscrito, a palavra mana significa mental. Então, esse mental ele faz do homem um ser inteligente e moral. E é o que diferencia ele do animal. Esotericamente, humana seria uma alma espiritual, diferente do Kamamanas, que já seria a mente de desejos, né? Então, nós temos esse humanas, o Buda humanas, né? Que é essa alma intuitiva, essa alma espiritual. Então, isso no sânscrito e na literatura teosófica.
Bom, então essa fotografia, eu encerro esse assunto só para mostrar que, então, os moais, então, dotados do mana, né, ou do manas, eles caminhavam até o seu altar, porque o rei que tinha o mana emprestava o mana para as estátuas que iriam até o seu altar, os arrus. Bom, agora eu vou falar então sobre a mitologia de colonização. Você havia me perguntado essa questão, então eu vou falar sobre isso agora. Deixa eu pegar as mensagens. Bom, diz a lenda que houve um rei mítico chamado Rotamatua. Esse rei mítico, o que as duas, ou mais, né, eu conheço duas versões dessa história. O que elas coincidem é que ele era o rei de uma ilha mítica chamada Hiva, H-I-V-A, Hiva. Possivelmente seria nas Ilhas Marquesas, segundo os estudos de comparação linguística, né, porque é uma ilha mítica. Então, uns dizem que nessa ilha havia guerra civil, havia fome, então o rei decide mandar 7 pessoas em 7 pirogas procurar um outro lugar para que eles pudessem habitar, que fosse uma terra que tivesse uma determinada fertilidade, que fosse boa, aprazível, enfim, que eles pudessem habitar. Então, um deles encontra a Ilha de Páscoa, volta, avisa o rei, que vai com todos do seu reino, sua família, e vão habitar na Ilha de Páscoa e aterrissam. Aterrissam não, eles desembarcam exatamente nessa praia, que se chama Anaquena. Então, esse moai que está aqui, ele está aqui em homenagem ao Rotamatua, para poder lembrar esse episódio. E a única praia, vamos dizer assim, com o conceito de praia como nós conhecemos, né? Esse mar azul que se pode banhar, as águas são tranquilas. A outra versão, também que é muito interessante, é que Raumaka, que deveria ser Raumaka, o nome Raumaka, possivelmente poderia ser um profeta, um sacerdote do rei, ele sonhou que o espírito dele viajava e nessa viagem ele ia até uma ilha, ele encontrava uma ilha que era uma excelente terra para o rei habitar. Então ele volta, conta esse sonho para o rei. Então o rei Rotamatua ordena que 7 pessoas, que 7 homens viajem nas suas pirogas para encontrar essa terra segundo e conforme a descrição do sacerdote. E um deles volta porque ele encontra esse local. Né? Então, o Rotamatua pega alguns animais, algumas plantas, a sua família, membros da corte, né, e leva para habitar na Ilha de Páscoa. Então, esses moais desse local se chama Arru Akivi, lembrando que Arru é essa plataforma, né, esse altar, vamos dizer assim, esse altar pétreo. Né? Então, esses 7 moais estariam simbolizando esses 7 viajantes, esses 7 exploradores míticos que saíram em busca da Ilha de Páscoa para o rei mítico Otumatua. E o curioso, Patrícia, é o seguinte: esse é o único altar, esse é o único arru com moais, onde os moais olham para o mar, como se ele, né? Porque todos os outros moais na ilha, eles estão de frente, né? Eles olham para o interior da ilha. A única exceção é esse arru. Então, são esses 7 que olham diretamente para o mar. Entendi. Kenny, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas praias são praias que os turistas podem cair no mar ou não? Então, a praia Anaquena, sim, é uma praia, a única que eu vi que havia visitantes, né, turistas, que é um número muito reduzido, né, de turismo. Então, Anaquena seria, vamos dizer, uma praia com esse fim. É a única. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala rei mítico, é aquele rei a quem se atribui a colonização Sim. da Ilha de Páscoa? Isso, no século VI, VII, segundo as tradições orais. E provavelmente ele era da Polinésia.
Sim, das Ilhas Marquesas, exatamente. Bom, Tá. das ilhas, não, era de uma ilha mítica também, não é? Porque nós estamos agora no âmbito do mítico. Então, de uma ilha chamada Iva. E segundo os linguistas que estudam as línguas polinésias, por comparação, eles deduzem que se essa ilha, né, existiu, seria as Marquesas, Ilhas Marquesas. Entendi. Certo? Bom, certo. Esse Aru, ele é interessante porque foi feito um estudo e ele tem conotações arqueoastronômicas, que no equinócio de primavera, que se dá em setembro, nós estamos abaixo, né, do Equador, diferente da Europa, então no equinócio de primavera, que acontece em setembro, elas ficam de frente para o pôr do sol. De frente para o pôr do sol. E no equinócio de outono, que é em março, elas estariam de costas para o nascer do sol. Então, isso são estudos recentes, né, de arqueoastronomia, que é essa astronomia com viés arqueológico, eles já puderam comprovar isso. E o que é, né, o equinócio? O equinócio, então, ele vem do latim aequinoctium, que significa que a noite é igual ao dia, né? Então, noites iguais, né? Aequius nox. Então, isso quer dizer que o dia e a noite têm a mesma duração naquele dia. Então, assim, várias civilizações, né, tinham esse dia muito marcado em seus calendários, também está muito associado a megálicos, né, a construções megalíticas na Europa, a Porta do Sol, em Tiwanaku, enfim. Kênia, tem como você aumentar o seu som? O seu som está bem longe. Tem como você aumentar o seu som? Eu vou ficar mais perto do microfone. Não tem como aumentar. Tá. Aqui tem como, deixa eu ver se tem como regular. Que é a praia onde os turistas podem se banhar, né? Os visitantes não são os visitantes, mas os próprios habitantes, né? De Rangaroa, que é a única vila, também vão muito a essa praia. Bom, e ainda então, nessa praia, essa praia mítica, né? Vamos dizer assim, onde nessa praia mítica, então, onde Rotumatua desembarcou com a sua família e os seus sacerdotes, ainda tem esse Aru, aqui se chama Anaquena, e são moais, são, para mim, um dos mais belos moais, porque eles ainda estão muito intactos. Eles são 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e um oitavo aqui, ó. Provavelmente deveria ocupar o local no Aru. Então, nessa imagem, nós vemos eles de lados. Então, veja como eles estão ainda muito bem conservados, né? Nós vemos aqui os dedos alongados, a mão sobre o ventre, seios, né? Características andrógenos, né? Porque podem ser seios masculinos ou femininos, o queixo proeminente, os lábios também, grandes narizes, totalmente diferente de outros moais que eu já mostrei. As orelhas muito compridas, geralmente pareciam que eram furadas, e os pucal. Veja aqui a base, né, para colocar, para fosse inserido o pucal. E o interessante é que o pucal ele não está no centro da cabeça, veja. Então, já que estamos falando, então, de colonização, vou falar um pouco, então, agora das primeiras expedições na Ilha de Páscoa. Como eu disse, a Ilha de Páscoa recebe esse nome, porque foi descoberta em 1722 por um holandês, Jacob Gorheden. Eu falei errado. Vou recomeçar. Então, já que estamos falando, então, dos primeiros habitantes, né, agora a versão das primeiras expedições, né, que, inclusive, realizaram as primeiras, recolheram os primeiros depoimentos orais da população, fizeram desenhos, descrições, enfim. Então, mais uma vez, a Ilha de Páscoa recebe esse nome porque foi descoberta em um domingo de Páscoa, né? E isso foi em 1722 pelo almirante norueguês Jacob Roggeveen.
Seguido a isso, houve várias outras expedições na Ilha de Páscoa, expedições, sobretudo, francesas e belgas. Eu tenho aqui para mostrar no livro, e agora eu vou mostrar para vocês, uma ilustração de uma destas expedições, que foi do La Pérouse, foi em 1786. Então, esse desenho... Sim. Então, essa é uma ilustração, então, feita pela expedição do La Pérouse. Então, nós vemos que os moais tinham chapéu, tinham pucal e estavam em seus arrus e mostra os nativos. Isso é muito interessante. Vocês vão ver, inclusive, sentado no arru, o próprio desenhista, ou o desenhista, ou aquela pessoa que estava descrevendo o que se via na ilha. Então, houve uma sequência de expedições que passaram por ali. E os nativos, em determinado momento, porque alguns desses europeus que foram lá deixaram doenças, abusaram de mulheres, então eles começaram a se esconder. Então, como a ilha ela vem de uma formação vulcânica, ela tem alguns túneis, né? Alguns túneis naturais. Esse é um deles que nós conseguimos achar. Esse túnel se chama Anacaquenga. E aqui, para ter uma ideia, né, do buraco, eu coloquei o sapato que eu estava usando, só para ter uma ideia de noção, né, desse espaço. Ele é bem camuflado. Então, quando você entra nessa galeria, ele se divide em 2 corredores que vão culminar em 2 grandes janelas para o Pacífico. Então, os habitantes, eles viam o que estava acontecendo, né, desse lado da ilha, através dessas janelas. Então, nós temos aqui a visão, né, de uma dessas janelas, e que é algo que é muito bonito, né, esse recorte na rocha, e de um outro lado, uma outra baía. Isso são coisas que eles mesmos recortaram? Não, isso é a formação natural, porque a ilha tem uma formação vulcânica. Né? Então, tá. E eles procuraram se esconder nesses lugares para poder olhar de longe. Exato. Então, esse túnel ele tem cerca de 50 metros. Você havia falado no início sobre o sofrimento que alguns desses povos, que esse povo Rapa Nui sofreu. Então, a informação é o seguinte: em 1862, houve navios peruanos que desembarcaram na Ilha de Páscoa e massacraram inúmeros dos habitantes e pegaram muitos para levar para o Peru como escravos. E isso foi um escândalo na época. A gente está falando de 1862, então 170 anos, se eu não me engano. E a comunidade francesa, os franceses ficaram perplexos e enfim, se levantaram contra isso, protestaram. Então, o governo peruano resolveu levar de volta esses pascuenses, esses Rapa Nui, de volta para a Ilha de Páscoa. Mas a maioria... Eu não entendi direito. Para onde eles tinham levado eles? Para a França? Não. Eram navios peruanos. Ah, tá. Tinham levado eles para o Peru. Para o Peru, para serem escravos. Além de ter massacrado inúmeros na ilha. Que é uma história que as pessoas não contam muito, que os índios foram escravizados em todas as civilizações. Os índios brasileiros foram escravos dos colonizadores portugueses, e não se fala disso. A escravidão do indígena, ela é um assunto meio tabu, né? Se fala muito pouco, né? Porque a escravidão do negro foi tão mais intensa, né? Era um mercado tão mais intenso, que sustentava o mundo, né? Que às vezes a gente não fala de como os povos indígenas foram também são massacrados constantemente desde o início da civilização e escravizados, né? Isso até hoje, né? Até hoje, Bom, então, com esse protesto, né, dos franceses, o governo do Peru, então, resolve devolver os índios à Ilha de Páscoa. Então, na viagem de volta, né,
do Peru para a Ilha de Páscoa, a maioria morre, porque eles eram muito puros em termos de saúde. Né? Então, o breve contato que eles tiveram no continente peruano foi o suficiente para ficarem doentes e a maioria morrer no caminho. Então, só 15 chegaram vivos. Só 15. Então, isso no final do século XIX, isso é no final do século XIX, tem muito pouco tempo. Então, os descendentes, eles são dessas 15 pessoas que voltaram vivas, entende? Então, tem muito assim, tem inclusive um nível, um parentesco grande, né? Um casamento entre parênteses grande, assim, né? Em relação às gerações que se sucederam no tempo. Vou mostrar agora a plataforma cerimonial, o Ahu, né, sagrado mais conhecido, se chama Ahu Tongarik. É esse, porque ele tem 15 moais, e essa é a paisagem. Você me perguntou sobre praias, né? Então, aquela em Anaquena era a única praia, assim, vamos dizer, de lazer, porque veja como é o recorte da ilha. Né? Mas por que essa praia, por exemplo, não pode ser de lazer? Porque, assim, pela foto, parece uma praia muito bonita, assim. É que é proibido o lazer? É proibido? Não, é porque aqui tem determinados tipos de pedra que não é interessante andar por aqui. São pedras... Assim, entendi, mas não são seixos, não são pedras roladas. Isso é uma formação vulcânica, ou seja, como se fosse uma esponja dura, machuca o pé. Entende? Isso é dentro da água que você está falando, dentro da água. Não, aqui nessa parte preta à esquerda. Então fica difícil chegar até a água. Sim, e machuca o pé bastante, porque não é areia e nem é seixo rolado. O único local que tem aquela areiazinha realmente é naquela praia mítica onde o rei desembarcou com a sua comitiva. Então, esse é o Ahu mais famoso. Nós vemos aqui 15 moais e um outro moai aqui deitado. Né? E veja, em comparação ao tamanho, aqui nós vemos uma pessoinha, não sei se dá para ver. Essa daqui eu não consigo aumentar mais essa fotografia, porque ela já foi trabalhada. Mas, vamos ver mais de perto. Então, esse é o panorama dos 15 moai. Então, um deles porta o pucal. E você pode notar, Patrícia, que alguns desses moais, eles têm a orelha furada, veja. Então, que é uma moda hoje em dia, né? Os jovens furam aquela orelha alargada. Isso, na verdade, é algo que já vem da Polinésia. Dá para ver, não é? Bom, o que é interessante? Por que eu escolhi essas fotografias? Vejam como eles são distintos. Né? Eu escolhi essas fotografias do Ahu Tongarik porque eles são muito emblemáticos. Em 1960, aconteceu um grande tsunami que varreu todos esses moai, foram todos parar no chão, como este daqui, esse que está aqui. Ó. E como eles foram levantados agora sem o maná? Sem humanas, eles foram levantados por um acordo firmado entre o governo do Chile e entre o Comitê de Restauração de Moai do Japão. Então, foi uma iniciativa japonesa que construiu um guindaste especial para poder levantar esses moais e colocar no seu altar. Então, esse moaizinho aqui, ele fica no lado para lembrar esse episódio, que foi, inclusive, tem uma placa aqui do lado, então, falando que, graças ao governo do Japão, eles puderam voltar, né, para o seu local sagrado. Aqui de fundo nós vemos a marca que o incêndio deixou, eu já tinha mostrado isso, né, em outra imagem. Então, essa fotografia... Essa foto é uma foto do seu projeto Arqueologia do Sagrado? É uma outra porque... Mas essa foto é tirada por você? Sim, mas é uma outra, é só um outro ângulo. Por quê? Essa daqui é mais uma foto documental, porque ela traz em primeiro plano esse moai que está caído aqui, ó, que Entendi. Foi um dos moais arremessados. Então, para mim, ela tem um caráter mais documental. Ela dói um pouco na alma, como nós vemos, ai, nossa, esse moai deitado, né?
essa posição oriental está muito conectada na nossa cultura com a morte, né? Então, ela é algo que não eleva. Então, eu fiz um outro ano, onde eu pego só esse nascer do sol, que faz parte do Arqueologia do Sagrado, e são as últimas fotos que eu vou mostrar, que se chama Hierofania. É um álbum que se chama Hierofania. Uhum. Bom, então, o tsunami aconteceu nos anos 60, agora, muito recentemente, né, nos anos de 1960, e o trabalho de restauração, Patrícia, foi agora, em 1992. Foram 4 anos, de 92 a 96. Ou seja, tem 30 anos que esses moais voltaram para os seus locais sagrados. Essa foi a nossa série com a doutora Kênia H. Ribeiro sobre a arqueologia do sagrado dos Rapa Nui. Ela é arqueóloga e fotógrafa. Vocês podem encontrar mais informações sobre elas no site keniar.com/arqueologia. E se vocês gostaram, comentem, compartilhem, digam que querem mais informações desse tipo, assim vocês ajudam a circular conhecimento e, como dizia Freud, saber é poder. Vamos despertar o mundo. Até o próximo Histórias Secretas.